Para muita gente, fazer faculdade é a maneira mais segura de conseguir um emprego e alcançar a tão sonhada estabilidade que permite a realização de vários sonhos, como comprar uma casa, viajar, pagar as contas no final do mês sem sufoco. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas maneiras de ser um desempregado e também poder sonhar com essas coisas. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Olha essa história. Um amigo uma vez me disse que viu o pai dele chegando mais cedo em casa. O pai chegou com a cara meio triste, passou por ele, cumprimentou e foi falar com a mãe dele. Chamou a mãe dele para conversar em particular e depois de alguns minutos, aquela cara de tristeza que estava só no pai dele, agora estava na mãe também. Eles chamaram os 3 filhos e o pai deu a notícia. Filhos, o papai perdeu o emprego hoje e algumas coisas aqui em casa vão mudar. O pai dele era gerente de uma multinacional e acabou perdendo o emprego depois de uma crise, naqueles planos de demissão em massa. Os pais explicaram para as crianças como as coisas iam mudar a partir daquele momento, mas no final disseram: não se preocupem, vai dar certo. Agora podem voltar a brincar. Quando meu amigo estava saindo, ele conseguiu ouvir o pai dele falar uma última frase para a mãe dele: eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Até hoje o pai desse meu amigo é desempregado. Ele é dono de uma indústria que gera dezenas de empregos. Quando ele decidiu abrir essa empresa, ele não era rico, não tinha experiência, mas tinha uma razão muito forte para continuar desempregado. Ele precisou aprender um monte de coisa até ele se estabelecer como um desempregado, que era dono de uma indústria bem-sucedida. E por que ele não abriu a empresa logo que ele saiu da faculdade? Porque, como a maioria das pessoas, ele fez o caminho que os nossos avós e bisavós ensinaram de geração para geração. Arrume um emprego, trabalhe por 35 anos, cuide da sua família, se aposente e morra. Esse era um modelo de vida bem sucedido e almejado pelas pessoas que viveram há 40 anos. E foi essa ideia que gerou a base de milhares de famílias no Brasil. As pessoas que pensavam dessa maneira conseguiram gerar condições para que seus filhos e seus netos pudessem enfrentar os desafios que foram surgindo na vida deles. Foi com muito trabalho suado que pedreiros formaram engenheiros, que faxineiras formaram médicos, que motoristas formaram advogados. Ouvi várias histórias de pessoas com pouca escolaridade que se destacavam, ganhavam confiança por meio do seu trabalho honesto e garantiam um emprego para ter uma vida digna. Consegue perceber como o objetivo de conquistar o emprego não mudou? O caminho só ficou mais longo. Antes, ter um alto grau de escolaridade não era necessário. Agora precisa falar inglês, ter faculdade, ser proativo, vestir a camisa da empresa. Tudo isso para não ser substituído por alguém com mais qualificações do que você. Porque o mercado está cheio de gente disponível. Muita gente acaba assumindo as verdades das gerações anteriores sem perceber que algumas coisas mudaram. Outros estudam como um louco para entrar na faculdade e conseguir um emprego no final do curso, e a cada ano a gente encontra mais pessoas com faculdade desempregadas. Não dá para simplesmente fechar o olho, abaixar a cabeça em cima dos livros e sair que nem um tanque de guerra tentando derrubar as paredes que aparecem no caminho. Primeiro eu quero entrar na faculdade, depois eu quero me formar, depois eu quero conseguir um emprego, agora eu quero segurança e estabilidade. O problema é que quando você perde o emprego, você perde a segurança e perde a estabilidade. Então o emprego não te deu segurança e estabilidade. Quando alguém perde o emprego, fica claro que o que aquela pessoa queria não era um emprego, era segurança, era estabilidade. E já fica claro também que só fazer faculdade não vai dar segurança e estabilidade para ninguém. A única coisa capaz de dar segurança e estabilidade é a sua capacidade de aprender a lidar com situações adversas. Eu vou dar um exemplo. Minha esposa é formada em psicologia e há alguns anos ela começou a estudar gestão financeira por conta própria. A faculdade dela é excelente, está entre as melhores do Brasil, mas obviamente psicologia não dá uma base para ninguém estudar gestão financeira. Ela dirigiu a formação dela para psicologia educacional e tinha todos os recursos para saber que ela seria capaz de encontrar o caminho para aprender qualquer coisa que ela julgasse necessário ou interessante, mesmo que ela não tivesse uma base formal de conhecimento. Depois de alguns anos estudando, ela foi capaz de conseguir que os nossos rendimentos atingissem 1/3 de tudo que a gente ganhou em um ano. Na prática seria assim: imagine um casal que ganha R$5.000 cada um deles, somando R$10.000 o salário do casal. Se esse casal tivesse investido e administrado o dinheiro como minha esposa fez, o salário deles iria para R$15.000 ao invés de 10, só como resultado da gestão financeira. Seria o equivalente a ter mais uma pessoa trabalhando e trazendo a mesma renda que os outros 2 para dentro da casa. Se ela tivesse acreditado no discurso que psicólogos não são capazes de aprender gestão financeira, ela teria impedido a busca de segurança e estabilidade que veio da capacidade dela de aprender a lidar com a gestão financeira do dinheiro que a gente ganhou. Sou médico e sou engenheiro, mas não tenho emprego. Escolhi alguns problemas que eu gostaria de resolver
resolver na vida e me apliquei a eles. Para garantir que eu continuaria trabalhando na área que eu gosto, eu não podia ter um emprego, porque emprego a gente eventualmente perde. Eu não queria ficar sem trabalhar porque perdi o emprego. Chamei pessoas para trabalharem comigo que tinham uma visão semelhante. Não procurei pessoas que queriam um emprego só para se aposentar. Procurei pessoas que também tinham essa paixão pela educação que é capaz de romper os limites e melhorar a vida das pessoas, trazendo segurança e estabilidade para elas por meio da educação. Nós, brasileiros, temos muita coragem para enfrentar os desafios. Não canso de ver pessoas tomando a iniciativa de nunca mais passar pela experiência de perder o emprego. Mas sem se educar para isso, é como pular de um avião sem paraquedas. É claro que tem que ter coragem para pular, mas isso não é louvável, porque o fim desse ato de coragem não tem a menor chance de dar certo sem educação. O triste de tudo isso é que as pessoas muitas vezes tiram essa coragem do desespero, da angústia, das necessidades, e não do planejamento, do estudo e da capacitação. Um dos melhores momentos para tentar fazer alguma coisa diferente do que todo mundo faz é quando você tem pouco a perder. A ideia inicial da minha empresa veio no momento em que a faculdade entrou em greve, eu não tinha grana para voltar para casa e precisava me ocupar. Aí veio a ideia, vou procurar uma escola para eu dar plantão de algumas matérias. Qual era o risco disso dar errado? A escola dizer, não, obrigado, não temos interesse. Eu ia estar do mesmo jeito, em greve, sem grana e com tempo sobrando. Podia sair dali, tentar outra escola, e outra. Não tava perdendo nada. A primeira escola que eu tentei deu certo. E eu agradeço a Deus profundamente por isso. Porque na época eu era novo e eu não pensava como eu penso hoje. Era muito provável que se eu tivesse tomado um não no meio do focinho, eu tivesse desistido da ideia de tentar fazer alguma coisa e teria esperado me formar para no final, quando eu fosse engenheiro, ter uma chance maior de conseguir um emprego em algum lugar. Eu teria seguido a massa e teria perdido a chance de aprender um monte de coisas que me permitem ser um desempregado hoje. Certamente esse canal não existiria se eu tivesse um emprego. Eu não quero que você saia desse vídeo com a ideia de que ter um emprego é ruim. Conheço um monte de gente que está super bem nos seus empregos e conseguiram lidar com todas as responsabilidades que a vida trouxe justamente porque tinham esse emprego. Também conheço gente que passou em concurso e conseguiu alcançar a tão sonhada segurança e estabilidade que muitos sonham em ter. Infelizmente, a cada ano, os dados têm nos mostrado que essa é uma realidade cada vez mais restrita. Não tem vaga no concurso para todo mundo e nem vai ter emprego pronto para todo mundo. Por isso, quero dar minha contribuição pensando em caminhos alternativos. Quando o pai do meu amigo decidiu ser desempregado, dezenas de pessoas ganharam um emprego. Quem vê a empresa deles hoje a todo vapor nem suspeita de quão sombrio foi o período inicial dessa empresa. Tiveram que morar no fundo da empresa por um tempo, precisaram de dinheiro, tiveram que vender o carro, fizeram empréstimo. Os filhos tiveram que trabalhar na empresa quando eram adolescentes. Quando a empresa estabilizou, o pai decidiu que todos tinham que sair dali e estudar. Seguir o comportamento da massa pode dar uma falsa sensação de segurança. No final do curso de engenharia, quase todos os meus amigos participaram do processo seletivo. Alguns deles tinham 40 mil candidatos para 10 vagas. Muitos dos meus amigos tinham uma excelente formação, boa postura de trabalho, dispostos a se comprometer até os ossos com a empresa que os contratasse, mas eles não passaram no processo seletivo. Não foi fácil arrumar emprego. E não dá pra gente ignorar que os tempos mudaram. Novos tempos exigem novas atitudes para alcançar as mesmas coisas. A gente vive um cenário em que seguir a massa aumenta drasticamente a sua chance de fracasso. Se você já entendeu que o que você quer é segurança e estabilidade, abra outras opções que vão muito além de simplesmente conseguir um emprego. Talvez você se torne um desempregado que alcançou essas coisas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, e se você tem um amigo que ainda não encontrou o caminho para alcançar a segurança e a estabilidade dele, encaminhe esse vídeo para ele. Valeu!